Olá, eu sou o Curtius e você está no Cult Books. E hoje nós vamos falar de um livro fantástico, Papillon. Papillon é um desses livros fantásticos que a gente lê e não consegue esquecer. É um livro muito interessante de um autor francês chamado Henri Charrière. Charrière nasceu em Paris em 1906 e morreu em Madrid em 1973. Ele foi um ex-militar francês e depois de algum tempo ele abandona a vida militar e sobrevive de pequenos furtos numa região de Paris. Ele vive no bairro de Montmartre e esse bairro é um bairro onde na época viviam viciados, ladrões, prostitutas. É um bairro de vagabundos, de pessoas que vivem do vício e vivem de furto. Charrière se casou com Georgette Furel em 1930 e depois, quando ele foi condenado, ela fica em Paris e eles se divorciam mais tarde. Em 1931, ele foi acusado da morte de um cafetão chamado Roland Leperi. E essa acusação lhe rendeu uma pena de prisão perpétua e 10 anos de trabalhos forçados num campo de prisioneiros que a França mantinha na Guiana Francesa. E ele embarca para essa prisão em 1933, num lugar chamado Saint-Laurent-du-Maroni, na Guiana Continental. E lá ele começa a cumprir essa pena. A aventura começa meio que na prisão, em que ele fica por um tempo até esperar a partida para Guiana, e aí ele começa a conviver com aquela série de prisioneiros, e ali ele percebe que ele teria que ser uma pessoa mais dura, um sujeito que para poder enfrentar aquelas situações que ele vivia ali no meio da bandidagem. Eles têm alguns pequenos estratagemas, eles têm um tubo de metal que eles enfiam no ânus, onde eles guardam pequenas pedras, dinheiro, e muitas vezes alguns são mortos, inclusive, para que a pessoa consiga roubar esse canudo no interior do seu intestino. E a parte mais difícil para Papillon é esse caminho da prisão que eles percorrem a pé da prisão até o porto. A mulher dele o acompanha e é nesse momento que ele percebe a situação em que ele está envolvido. O caminho dele do porto na França até a Guiana Francesa também é um pouco complicado, porque eles começam a conviver já chegando nos trópicos com aquele calor infernal. Eles estão bem na base ali do Equador, o calor é muito intenso no navio, eles sofrem muito, já começam a acontecer algumas mortes dentro do próprio navio. E chegando na Guiana, eles são separados para fazer alguns trabalhos forçados, e é onde ele conhece Louis Degas. É um capítulo à parte, tem que ser escrito sobre Louis Degas, porque ele acompanha Papillon por muito tempo. Ele é um contraventor envolvido em trapaças, em tramóias, questões relacionadas com dinheiro, estelionato, coisas desse tipo. Louis Degas é muito famoso, ele tem uma relação com a questão empresarial, ele entende bem sobre os processos contábeis, e ele logo é convocado para trabalhar na administração dos campos penais. Esse fator é muito favorável a Papillon, porque ele dá proteção a Louis Degas e ao mesmo tempo Louis Degas lhe concede alguns favores, uma comida melhor. Vale a pena ressaltar que o Henri Charrière tem esse apelido Papillon em função de uma borboleta que ele tem tatuada no peito, e borboleta em francês é papillon. Ele não consegue tirar da cabeça o fato de que ele tem que fugir dali, em função de que ele
o tempo todo ele afirma que ele não tem nada a ver com esse assassinato, que ele foi condenado injustamente. Então o tempo todo ele fica arquitetando planos para a fuga. E a primeira fuga acontece em 1933 e ele foi acompanhado por um jovem chamado Maturé e um outro prisioneiro chamado Closiot. Eles fogem, eles compram um barco, na verdade, e o barco que eles compraram estava todo podre, e eles encontram uma pessoa chamada Bretão Mascarado, que é um prisioneiro que vive solto nas ilhas, é um caçador, ele tem uma tatuagem no rosto, por isso chamam de Mascarado. E esse Bretão os leva até uma ilha de leprosos, e lá os leprosos os ajudam, conseguem um barco para eles e eles fogem. Eles conseguem chegar até a Colômbia, mas na Colômbia eles são presos pela polícia colombiana e ele consegue fugir e consegue chegar numa aldeia indígena chamada Península de la Guajira, com os índios guajiros. Esses índios sobrevivem da pesca, de mergulhos para buscar pérolas, e lá ele conhece uma índia chamada Zoraima, e ele começa a conviver com ela e começa a conviver com a irmã dela ao mesmo tempo. E um dos chefes da tribo percebe a tatuagem que ele tem no peito, pede para que ele faça uma tatuagem de um tigre no peito, ele faz, e aí ele começa a ficar muito envolvido com esses índios. Porém, ele tem uma necessidade muito grande de voltar para a civilização, e o que ele se arrepende amargamente pelo resto da vida, porque ele tinha uma vida tranquila com os índios. E os índios dão a ele um saco de pérolas e ele foge, consegue chegar num convento e confessa tudo para uma irmã. A irmã guarda as pérolas dele, mas ao mesmo tempo entrega ele para a polícia. E a polícia o devolve para a prisão. Esse capítulo é um capítulo à parte muito interessante, porque Papillon começa a viver, ele sofre uma pena, um acréscimo de pena em função dessa fuga, e ele pega 2 anos de detenção num espaço onde ele não pode conversar com ninguém, ele não tem contato com nenhuma pessoa, pouquíssima comida. Nessa época ele sobrevive de insetos, pequenos roedores dentro dessa cadeia. É uma cela aberta, tem uma abertura onde os guardas passam por cima vigiando todos os detentos. Ele não pode se comunicar, ele tem que ficar o dia inteiro em pé andando dentro dessa cela que é minúscula e só pode deitar à noite. É a prisão mais tortuosa que ele enfrenta, ele mesmo afirma isso, que foi uma prisão muito tortuosa, muito difícil de conviver, era um castigo extremo. Quando ele é solto, ele vai conviver com os outros detentos, e aí é uma parte do livro em que ele narra a vida cotidiana dos presos, pequenos trabalhos que eles fazem. Ele novamente tenta fugir construindo um barco que é descoberto, e novamente ele é condenado a 5 anos nessa detenção, e ele começa a passar muito mal nesse período, ele vive muito mal, ele começa a ter escorbuto, ele começa a ficar com as gengivas pretas, perder os dedos. A visita de um médico que ordena que eles comecem a tomar banhos de sol e banhos de mar. E um dia ele estava tomando banho de mar e passa uma lancha, e nessa lancha estava a sobrinha da mulher comandante daquela prisão, e a menina cai na água e há tubarões, e ele nada para tentar salvar, mas a lancha chega primeiro. Mas em função dessa ação ele é solto, ele é libertado. E aí, como ele não consegue fugir daquele local, ele vai para um local extremo, e aí ele pede para ser transferido e ele vai para a Ilha do Diabo, que é uma ilha onde se desconhecem fugas. Nesse espaço, Papillon começa a conviver ali com aqueles presos, com aqueles detentos, ele começa a trabalhar com búfalo, transportando fezes, e ele tem, depois que ele faz esse trabalho matinal, ele tem o restante dos dias para poder pescar, e ele vai para as rochas, ele é bom pescador, ele foi marinheiro, e ele vai pescar e vende os produtos dele. E é nesse momento que ele, pescando, ele tenta jogar cocos nas ondas para verificar se a maré
leva os cocos para alto mar. Mas ele percebe que o coco volta e se arrebenta contra as pedras, e ele começa a perceber que aquilo vai ser uma fuga muito difícil de acontecer. Porém, nessas pescarias, Papillon exerce aquilo que os gregos faziam muito bem, que é a questão da observação. E um dia ele percebe que existe uma determinada onda que acontece de 7 em 7 ondas, dela vir com muito furor, com um furor da natureza muito forte, e ela vem, e quando ela volta, ela leva tudo que existe no caminho dela até alto mar, e isso não volta. Bom, aí ele começa a planejar com um amigo chamado Silvani, ele começa a planejar uma fuga. Eles constroem sacos com cocos e fazem tipo uma jangada com esses sacos, e eles ficam esperando essa famosa onda. E quando essa onda vem, eles se lançam ao mar e conseguem chegar até alto mar. E eles passam 40 horas. Tem problemas graves com insolação, com queimaduras, porque o sol é muito forte nos trópicos. Tem até uma citação dele falando que quando o dia amanhece, ele conhece o verdadeiro rei dos trópicos, que é o sol. Quando eles avistam uma praia, eles sabem que ali eles tinham sido informados que ali havia areia movediça. E o companheiro dele, Silvani, esquece desse detalhe, porque o que eles haviam informado a eles é que quando chegasse nesse espaço, que era para eles esperarem a maré alta até eles chegarem nas árvores que existiam nos mangues. Porém, Silvani se esquece desse detalhe, desce na areia movediça e morre nessa areia movediça. Papillon tenta remar pela areia em cima do saco, mas não consegue salvar. Ele espera a noite, desce nas árvores e se embrenha naquele mangue. E aí ele fica conhecendo 2 chineses que também são detentos, um chamado Quick, o outro chamado Maneta, e eles vivem nesse brejo, nesse mangue, e só conseguem se locomover porque eles têm um porco chamado Fred, que conhece os caminhos do mangue. E aí eles combinam, conseguem comprar um barco, e eles vendem um porco, e aí eles conseguem chegar até a Guiana Inglesa. Eles vendem o barco e conseguem... Os chineses logo se habituam com aquele processo, compram verduras e vendem, mas ele é incansável, ele não consegue conviver ali, e novamente com os companheiros eles arrumam um barco, enfrentam o mar, fugir das Honduras britânicas e chegam até a Venezuela. Quando chegam na Venezuela, eles são presos novamente e são levados para um assentamento penal chamado Eldorado, no estado de Bolívar. Papillon vai ficar preso nesse Eldorado por 1 ano. E depois desse 1 ano ele é libertado e ele consegue documentos venezuelanos. E após 5 anos, em 1949, ele recebe a cidadania venezuelana e passa a viver na Venezuela. Posteriormente, foi escrito um outro livro chamado O Banco, em que ele conta essa história dele na Venezuela. Ele quase participa de um assalto a um banco e, além disso, ele consegue editar o livro e voltar à França. Bom, essa é a história de Papillon. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço de vocês aqui, esperando que vocês deem o like no vídeo, que se inscrevam no canal, que comentem o canal com seus filhos, maridos, namorados, namoradas, esposas, primos, parentes, de uma forma geral. Curtam esse canal para que nós possamos levar a cultura e a literatura para mais pessoas. Forte abraço a todos.